Então, boa tarde, né? Agora não é feriado, mas enfim, é o meio feriado, né? Sexta-feira, né? Mas nós temos a nossa reunião de grupo. Alguns colegas não puderam comparecer, acho que justamente em virtude dessa questão de ser, né, um dia, né, que fica ali meio que imprensado entre o feriado e o final de semana, e as pessoas já fizeram uma ponte, né? Já fizeram o feriadão. Mas hoje nós temos a apresentação da Raquel Menezes. A Raquel, ela é professora do Instituto Benjamin Constant, ela é membro aqui também do nosso grupo. Ela apresentou, né, nós fizemos o nosso seminário, né, sobre pessoas com deficiência e pessoas idosas, né, cuidado e vulnerabilidade no ano passado, né, no Ministério Público. A Raquel lá palestrou também. E desde então a Raquel é membro do nosso grupo de pesquisa, né? Então eu fico muito feliz que a Raquel esteja. É a segunda vez que a Raquel acho, está fazendo relatoria, ela já fez uma relatoria anterior também, eu acho que no grupo, e essa é a segunda relatoria dela. E ela hoje vai nos apresentar, ela depois vai falar, enfim, se tiver um título, a apresentação dela, mas ela vai falar especificamente sobre autismo e pessoas com deficiência visual. E, Raquel, então você está com a palavra e você diz qual foi o texto, qual é o livro, né, que você se baseou, e você inicia a sua relatoria. A gente faz aquele mesmo esquema de sempre, que na medida em que você for falando, aí havendo dúvidas, comentários, enfim, a gente vai aí dialogando com você, tá bom? Então, Raquel, você está com a palavra. Tá ótimo, professora. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu fico muito feliz em participar do grupo, muito contente também pela oportunidade da relatoria. Eu vou falar sobre um tema pouco estudado, que é autismo e deficiência visual. E para essa relatoria, eu me baseei no e-book, que é o número 9 da revista Contato, com o título Conversas sobre Deficiência Visual, publicado em setembro de 2021. Essa revista contém artigos resultantes das palestras apresentadas no seminário Autismo e Deficiência Visual, Singularidades, Interrelações e Sinais de Risco para a Constituição Psíquica e para o Desenvolvimento Infantil, Complexidades de um Diagnóstico Diferencial, que ocorreu na instituição Laramara, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de outubro de 2018. Para o debate, foram convidados especialistas das áreas da educação, psicologia, médica, de diferentes abordagens teóricas e metodológicas, bem como familiares e pessoas com autismo. O encontro objetivou contribuir com o aprofundamento do tema na reflexão sobre a prática e provocar a discussão sobre possíveis pontes com a deficiência visual. Para isso, tratou de temas que compuseram as mesas de discussão, a saber, diagnóstico diferencial, prevalências e comorbidades, que é a mesa da qual eu vou falar, singularidades da deficiência visual e do autismo nas interações sociais, subjetividade, comportamentos, aprendizagens e desenvolvimento global, cotidiano e perspectivas para a autonomia, destacando o projeto de vida, a família, a comunidade e as políticas públicas, e práticas terapêuticas e pedagógicas, incluindo as experiências da inclusão social. Os artigos estão dispostos na sequência das mesas de discussões realizadas no seminário, trazendo as narrativas de cada um dos seus participantes. Nesta relatoria, trataremos do tema da primeira mesa do referido seminário, intitulada
Autismo e Deficiência Visual. Diagnóstico, Diferencial, Prevalência e Comorbidades, cuja moderadora foi a oftalmologista Maria Aparecida Onuki Haddad. Esta mesa contou com os seguintes palestrantes: a psicóloga Ana Delias de Souza, a oftalmologista e geneticista Juliana Maria Ferraz Salum e a psicóloga Julieta Zerusalinski. O primeiro artigo foi intitulado O Essencial é Invisível aos Olhos, aspas da autora por ser frase do livro Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, e é de autoria da psicóloga Ana Delias de Souza. Nesse artigo, é relacionada a cegueira e o autismo, demonstrando as dificuldades que esta relação implica, assim como a necessidade de um minucioso estudo. A psicóloga inicia o capítulo explicando o tema de sua dissertação de mestrado: relações entre deficiência visual congênita, condutas do espectro do autismo e estilo materno de interação. A mestranda, porém, não encontrou pacientes com cegueira congênita, mas inúmeras crianças com condutas do espectro do autismo, todas necessitando de diagnóstico. Ela afirma que não é tarefa fácil dar a notícia para os pais aflitos por apoio e ajuda, que buscam compreender o comportamento diferente e, às vezes, inexplicável de seu filho. A autora relata que foi É, muito recompensador. Raquel, só um minutinho, dá uma paradinha aí. Ela não encontrou crianças com cegueira congênita, isso está claro, mas ela encontrou crianças com com baixa visão, ou com visão monocular, ou com uma deficiência visual adquirida ao longo da vida, ou não ficou claro isso no texto? Olha, no texto isso não ficou claro, porque o recorte dela foi crianças com cegueira congênita. Então, eu acho que ela não se debruçou nos outros tipos de deficiência visual. Ela Ah, não trata. entendi. Então, ela vai tratar sobre a questão do autismo e da deficiência visual, mas na pesquisa de campo dela, ela não encontrou crianças com deficiência visual, ou seja, com cegueira, não é? Com deficiência visual congênita, com cegueira. Então, ela vai tratar da, apenas, então, do grupo de crianças com autismo, né? E talvez fazer aí umas. Ela conta que no mestrado dela, ela não encontrou crianças com cegueira congênita. Não, entendi isso. Então, ela deve trabalhar no artigo, no capítulo, ela deve trabalhar, ou então, enfim, na palestra, ela deve ter trabalhado mais crianças que se encontram no espectro autista, né? E talvez faça aí alguns aportes teóricos em relação à própria ligação entre Entre a deficiência autismo, visual isso, entendi agora, tá ótimo. e o autismo. Ela conta que no mestrado ela não encontrou, mas depois parece que ela encontrou na experiência de clínica Ah, entendi. Tá. dela. Então, por mim, pode continuar, Raquel. Tá bom, obrigada. A autora relata que foi muito recompensador perceber que o Manual de Observação dos Comportamentos Infantis e Maternos que criara em parceria com a orientadora e utilizou durante a coleta de dados no mestrado, contribuiu enormemente para o diagnóstico de transtornos do espectro do autismo, TEA, no consultório. Até hoje, diante de qualquer avaliação diagnóstica de crianças, seja de desenvolvimento típico ou atípico, sobretudo das menores, em média do primeiro ano de vida aos 6 anos de idade, ela tem como suporte
para observação clínica o manual supracitado. A respeito do manual, a autora afirma que toda a gama de comportamentos infantis e maternos, os pais também são avaliados em interação com as crianças nele contidos, tem se mostrado como excelente ferramenta diagnóstica. Por conta da descrição minuciosa desses comportamentos, verbais e não verbais, observados, tem-se, ao final do processo de avaliação, juntamente com outros instrumentos investigativos, maior apuro para definir a intensidade da presença das condutas do espectro do autismo, se existem critérios suficientes para fechar diagnóstico e conhecimento de outras condições que podem estar atreladas ao quadro. A autora esclarece que se diagnosticar condutas do espectro do autismo já é complexo. Possuir um entendimento adequado a respeito da presença e da intensidade de características autistas na cegueira congênita necessita certamente de estudo, reflexão e debate. Há um consenso na literatura de que os comprometimentos na capacidade de atenção compartilhada, AC, acarretam déficits sociocomunicativos subsequentes, afetando o desenvolvimento da linguagem e da interação social. Por atenção compartilhada, entende-se a realidade e o comportamento espontâneo da criança para iniciar e manter a interação com seus cuidadores. Na verdade, trata-se de um conjunto de comportamentos, gestos e olhar que objetiva dividir a experiência com o cuidador acerca das propriedades dos objetos e eventos ao redor. Portanto, a mutualidade do olhar gera atenção compartilhada. A autora ressalta que a visão não depende apenas do olho. O exercício de ver utiliza-se de outros meios. A voz, o toque, o cheiro são igualmente importantes. De certa forma, com ajustes, tais estratégias comunicativas podem subsistir a atração natural pela troca de olhares para fazer com que bebê e mãe queiram engajar-se socialmente, apesar da privação da visão. Porque este bebê pode chorar, agarrar e sorrir, mesmo sem enxergar. E, geralmente, ele tem a intenção de chorar, agarrar e sorrir. Existe um esforço em comunicar-se, porque há interesse para esse tipo de interação e de expressão destas ações e emoções. Abre aspas. Este mundo compartilhado depende bastante da reciprocidade do cuidador. Quanto mais precoce a dia de mãe e bebê tiver apoio, melhor a sintonia entre ambos, o que permitirá uma boa atenção compartilhada. Consequentemente, uma melhor capacidade linguística e simbólica. Fecha aspas. A autora destaca que tanto a criança com autismo quanto a criança com cegueira congênita veem de forma diferente. No entanto, os comprometimentos na interação social e na comunicação
aqui incluídos linguagem, brinquedo, imaginativo, presentes no quadro do STEA são muito peculiares. Aí o autor escreve: o que quero dizer é que, ainda que a criança com autismo possa aprender a ver, entre aspas, essa frase, tanto a visão como outras formas de comunicação operam com dificuldade no sentido da troca com o outro. Fecha aspas. Ela afirma que traços autistas são comuns de serem encontrados no amplo universo da cegueira congênita. Quer dizer, ela encontrou crianças cegas com autismo, talvez não no mestrado dela, mas depois. No entanto, parece que existe maior flexibilidade para melhorar os potenciais comunicativos nas crianças com cegueira congênita do que nas crianças com autismo, em que as estruturas para mudança encontram-se mais enrijecidas. E esse endurecimento relaciona-se a uma grande dificuldade de expressar o interesse pela interação. É como se não houvesse consciência sobre o compartilhamento da atenção, levando a questões e dilemas sociais mais profundos. Sobre o suporte terapêutico e o desenvolvimento da criança, a autora enfatiza que, ao nos depararmos com crianças que tiveram menos suporte terapêutico e só foram acompanhadas em fases evolutivas posteriores, após a primeira infância ou até mesmo a partir da puberdade, é natural que encontremos comportamentos que realmente se encaixam nos critérios diagnósticos para a TEA. Por exemplo, comportamentos estereotipados são comumente encontrados em crianças com cegueira congênita. O que ela está falando é que quanto mais demora o suporte para a criança com cegueira congênita, mais comportamentos estereotipados ocorrem. E essa questão é uma questão que a gente até nota na escola, por exemplo, quando a gente atende criança com cegueira congênita, a gente nota isso. Quanto menor o suporte, mais comportamentos estereotipados, mais difícil para aquela criança se integrar na sociedade. Mesmo em crianças sem cegueira e sem autismo, as terapias, desculpa, as estereotipias são encontradas, porém, menos intensamente. Normalmente, tais ações têm a ver com a necessidade de ritualizar algum comportamento, objetivando sentir maior segurança em relação ao ambiente, ao contexto. É algo como, abre aspas, uma confirmação, fecha aspas. E o movimento aparece no sentido da excitação e euforia em relação a estar diante de estímulos que podem, que pedem, desculpa, alguma reação. Muitas vezes, nas crianças com cegueira congênita que têm em seu diagnóstico alguma associação com prejuízos cerebrais, as estereotipias aparecem, mas normalmente, na maioria dos casos, podemos considerar que se trata de comportamentos adaptativos, podendo ou não serem equivalentes às estereotipias motoras que vão preencher critérios para o transtorno autista.
Eu acho A que autora, tem. É só um minutinho, Raquel. Eu acho que tem algumas questões aqui, né, que talvez a gente possa pensar, né, com base nesse relato. Não relato, né, com base nessa palestra dessa médica, essa questão, né, de que ela coloca aqui, que no caso da criança com cegueira congênita, né, a voz, né, o cheiro, o toque são fatores importantes para que ela estabeleça a inter-relação, não é, com o outro, né, para que ela interaja com o outro, né. Por outro lado, né, a gente pensa então numa criança com cegueira congênita, né, então, ela vai fazer uso da sua voz, não é isso? Do seu toque, do cheiro, mas uma criança com cegueira congênita e com autismo, né? E aí eu fico pensando, né, que talvez, né, a depender do nível, né, de que a criança se localize dentro daquele espectro autista, né? Sendo exemplo um autista moderado, um autista, eu acho que mais severo, né? Eu acho que a questão da voz, né, dessa interação, né, com o meio, né, ela fique mais, seja muito mais complexa, não é? E aí eu fico pensando, né, mas essa é uma questão que a gente pode pensar aqui juntos, é no caso, então, de crianças com autismo severo e com cegueira congênita, né? Como é que vai se estabelecer, né, um mínimo, né, de interação, né, com os seus genitores, seus tutores, né, os seus cuidadores, né? E, e também com o meio em que aquela criança ela se insere, né? Eu acho que isso é uma questão bastante complexa, né? Visto que. é uma questão, Pode falar. desculpa, Pode falar, é uma Raquel, pode. questão bastante complexa, assim, e é, no texto, no texto 3, eu acho que é no texto 3 que é o último texto dessa mesa e da relatoria também, a psicóloga, que é a autora do texto, a Jerusalinski, coloca que a deficiência visual é, tem as dificuldades dela, mas o autismo tem uma dificuldade afetiva. Então, é isso que diferencia. Então, Hum, uma criança autista com deficiência visual, um autismo severo principalmente, a, a socialização dessa criança, o convívio, até com os cuidadores, com os tutores e tal, com os pais, é muito difícil. Porque a criança não tem a visão, ela não tem a porta, digamos assim, para o mundo, né? E hum, ela não tem a questão do querer interagir, ela não consegue, ela não interage, então é muito difícil. uhum. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre esse ponto ainda? Eu concordo com você, Raquel. Acho que é uma questão extremamente complicada, né? A gente pensar em níveis mais profundos, né, do autismo, né, na parte. É claro que cada autista tem suas particularidades e tem, enfim, né, a sua, enfim, vai utilizar a sua voz de diferentes formas, o seu toque, ou não vai usar o toque, o cheiro, enfim, são questões que eu Ainda acho que tem a isso questão é muito variável, né, de autista para autista, né? E ainda tem a questão que às vezes cheiro, toque pode incomodar a pessoa, né? Então tem é, autista que não aceita toque de jeito nenhum. né, tem uns que, ao contrário, querem muito toque, né? Tem É, uns que têm o cheiro, enfim, traz assim uma série de consequências no sentido de gerar uma exacerbação, né, da sua própria recusa, né, a sentir determinados cheiros, né, porque aquilo talvez traga a exacerbação de uma sensação, né, que é insuportável para aquela criança, para aquela pessoa, né? Então, eu fico me perguntando, né, se como é que, né, porque é uma questão, porque pelo olhar, né, você tem aí uma comunicação, né?
Então, é sem o olhar, né? Então, a pessoa com cegueira, ela vai, né, ter outras formas, eu gostei muito disso que você falou, outros modos de ver, não é? Outros modos de ver. Outros modos de ver, eu acho isso importante também, isso coincide muito Na com aquilo verdade, que a isso não gente é meu, isso é estuda. da autora. Não, mas é isso mesmo, né? Ou seja, outros modos de ver coincide exatamente com o que a gente vem estudando aqui no grupo, né? Pode-se utilizar do gesto, pode utilizar, enfim, de uma linguagem corporal, né? Para se comunicar com o outro, né? Esse é o caso, então, da cegueira. Agora, a cegueira, né, junta, né, com o autismo, né? Entendendo que há uma variabilidade também dentro do universo autista, com diferentes características, não é? Enfim, aquelas características que estão no DSM, elas podem ser articuladas de diferentes maneiras, diferentes modos, né? A E elas até própria mudaram por agora um pouco, né? Então mudaram, tá isso. bem, tá bastante abrangente. É. Então, eu não sei assim, né? Porque se a gente for pensar num autista com autismo leve, né? O antigamente chamado, né, que hoje em dia já não se usa mais essa terminologia, né, aquele com ou aquela com síndrome de Asperger, né, é uma dá para você pensar nesse universo de como vai se estabelecer essa relação, não é, de uma criança com cegueira absoluta e um autista leve, né? Sim. O autista moderado eu também poderia pensar, né? Eu fico pensando nesses casos assim mais severos, né, de autismo, né? Como é que se dá, inclusive até para se estabelecer, não é, um próprio diagnóstico, né? E deve ser uma questão assim muito complexa, né? Vou deixar a Camila falar, Raquel, depois, se o João também quiser falar, vocês podem falar e depois a Raquel continua. Vamos interagir um pouquinho. Eu achei bem interessante essas reflexões que foram citadas nas mesas que a Raquel escolheu como nosso tema do encontro de hoje. E eu, justamente durante a leitura, fiquei refletindo um pouco acerca disso, né? Porque é, já tinha vivenciado experiências pessoais ou acompanhando pessoas próximas do autismo associado a alguns outros diagnósticos, mas nunca a cegueira. E eu fiquei justamente pensando como deve ser difícil se estabelecer um diagnóstico, sobretudo se você não tiver uma criança, né, já que foi o campo de estudo ali da profissional, agora não me recordo se era médica ou psicóloga, sobretudo se não for um autismo severo, porque talvez no autismo severo as características autísticas fiquem mais fortes, mais presentes, mais facilmente identificáveis. Numa criança com autismo leve, pode-se facilmente confundir essas dificuldades na interação justamente com esse caminho para buscar uma outra forma de ver, né? Como a autora colocou e nós acabamos de falar. É, Então, eu acho que esse caminho deve ser muito complicado para os profissionais de saúde, para identificar, para diagnosticar e também para, de repente, traçar um caminho terapêutico para dar suporte para essas crianças, e que também para as crianças seja muito complexo, né? Ainda que numa tenra idade, mas seja muito complexo, talvez se fazer entender nessas suas possíveis necessidades. E aí, nas outras mesas, assim, aí eu acho que você pode deixar para não avançar e acabar entrando no tema dos outros textos, como que isso vai se desenvolvendo e a gente vai vendo relatos dos profissionais de saúde apontando exatamente características que se assemelham muito, né? E que de É, repente mascaram uma coisa e tendem a direcionar num diagnóstico errado, de repente tendo um suporte
inadequado, né? Dependendo do que aquela criança necessita. Achei bem interessante, era uma reflexão que eu nunca tinha feito e achei muito legal, muito bacana, Raquel. Parabéns pela escolha. Muito obrigada, Camila. Eu gostei muito desse tema, eu achei muito interessante. É uma coisa que a gente vem discutindo há pouco tempo, tem poucos textos. Eu, em, portu, em português, eu encontrei esse, encontrei mais uns dois ou três. Tem um sobre autismo e música. A professora Ana Paula até me deu alguns textos, né, professora, que eu pedi para a senhora uma vez, Sim, mas é um tema que eu gosto muito de estudar e eu fico muito feliz. E eu penso, inclusive, em trazer numa próxima relatoria, de repente, um texto em que a autora faz um panorama dos textos sobre autismo que está ai, seria numa das bom. mesas do seminário. Acho que é o penúltimo ou último texto. Seria muito bom se você trouxesse, até para a gente ter uma visão, né, mais ampla, né, mais global, né, a respeito dessa temática. João, Eu achei muito interessante também esse ponto que a Camila levantou, né? Assim, foi um dos pontos desses três textos que mais me chamou a atenção. Assim, até para falar inicialmente, né? Eu não tenho muito contato com pessoas com deficiência visual, né? Assim, eu tive um contato familiar e mesmo em ambiente de escola, né? Então também falo desse lugar que está, enfim, um contato meio iniciante com isso e mesmo de estudos, né, nesse tema. Então, eu achei muito interessante, né, como é que os diagnósticos ali se assemelhavam, né, e podiam levar a um diagnóstico errado, como a Camila apontou, né, e talvez que até faça com que aquela criança nunca consiga entender os caminhos que tem, seja, né, para ver da sua maneira ou para se comunicar da sua maneira, né, é uma perspectiva até um pouco assustadora. As consequências que um diagnóstico, enfim, né, equivocado pode trazer com base em critérios, né, em padrões que, na verdade, eles parecem, né, talvez por isso essa dificuldade de compreensão, ainda muito pautados em pessoas sem deficiência. Então, antes você não cogita, né, uma acumulação uma outra situação, uma outra forma da pessoa de lidar com aquilo. Né? Você olha de uma perspectiva, enfim, de pessoas que enxergam e assim você não vê que, na verdade, aquela criança ela não tem um autismo, né? Não tem uma outra deficiência, é uma questão, né, daquele tipo de pessoa, né? Eu achei isso muito interessante. E eu queria até aproveitar para perguntar também, como enfim, foi comentado aqui, está no texto, né? Que a autora menciona alguns comportamentos estereotipados, né? Quando a criança não tem uma atenção. Então eu fiquei me perguntando o que seriam exatamente esses comportamentos. Eu não sei se é porque, enfim, por essa minha falta de contato com essas pessoas ou a minha falta de presença em um espaço como educador, né? Que naturalmente, enfim, os membros do grupo vão ter mais do que eu, mas eu fiquei me perguntando o que seria isso. eu vou deixar depois, Então, eu vou deixar a Raquel, depois vou deixar a Camila falar. Eu só ressalto que essa questão do diagnóstico equivocado, né, foi inclusive trazido agora há pouco pela própria Raquel com base no texto, né, são aqueles casos de comportamentos, por exemplo, ritualizados, que a gente pode, né, que, enfim, o médico, né, ele pode pensar assim, bom, um comportamento ritualizado, isso tem uma característica, né, de transtorno do espectro autista, dá esse tipo de diagnóstico, mas na verdade não era aquilo, era uma paralisia cerebral, algum tipo de paralisia cerebral, né, que podia trazer isso, né? Quer dizer, aí existe uma dificuldade imensa, não é, de você do próprio médico, né, em ele estabelecer qual será o diagnóstico, né? Então, o mesmo também pode acontecer, talvez, eu não sei se a Raquel me trouxe isso, em relação aos comportamentos que são considerados estereotipados, né? Eu não sei se eles também poderiam também suceder, a Raquel poderia até esclarecer se isso está no texto ou não, se isso poderia suceder por exemplo, em pessoas com paralisia, crianças, né, com paralisia cerebral, né? Se há também, assim como a ritualização do comportamento, se há também uma tendência a ter comportamentos estereotipados. Aí realmente aí fica muito complicado, né? Porque são dois pontos aí, né, que é,
que caracterizam, né, vamos dizer assim, uma pessoa com autismo. Então, assim, existe uma diferença enorme de diagnóstico aí, não é? Inclusive, para a gente dar o suporte, uma pessoa com cegueira e paralisia cerebral é um caminho, uma pessoa com cegueira e autismo é um outro caminho, não é? Então, e de nível de suporte, né, também. Eu vou deixar a Raquel falar, depois vou deixar a Camila, até para a Camila talvez esclarecer ao João quais são, o que que são estereotipias. Raquel. Ah, é, eu não sei, na verdade, se a autora fala sobre paralisia cerebral, mas a autora fala que pessoas com deficiências intelectuais e cegueira associadas teriam estereotipias, né? E a gente vê que realmente tem. E às vezes são estereotipias que são confundidas com estereotipia de pessoas que pertencem ao transtorno do espectro autista, que tem esse transtorno. As pessoas normalmente ficam se balançando, fica fazendo movimentos repetitivos. É, no texto 2 isso foi muito, isso foi muito trazido pela, pela médica, que é autora do texto 2 que ela traz os sintomas de autismo e ela analisa casos clínicos de pessoas com cegueira, com amorose de Leber e com baixa visão. E ela fala que as pessoas não são autistas por causa, é, por causa disso. Ela fala que foi um erro de diagnóstico tratar como autista. As pessoas têm problemas decorrentes da cegueira e da baixa visão. E ela traz os sintomas, né, do autismo, que poderia ser, no caso, características de pessoas com transtorno do espectro autista nesse segundo texto. Isso, perfeito, Uma reflexão Raquel. bastante interessante também. Sim, E pode falar, é, Raquel. Pode falar, pode terminar. até confirmando, né, o que a Camila falou. Eu achei muito interessante, Camila, o seu comentário, muito bom. Então, Camila, O aí do João você. também foi muito bom, muito obrigada. Isso. Então, essa questão, talvez, Camila, não é, com base nas experiências que você tem, o que que são, né, para o João que está iniciando os estudos dele nesse sentido, né, o que que são estereotipias, não é? Estereotipias são movimentos repetitivos, que são bem característicos do autismo, mas como no texto fala também, não é uma exclusividade de uma pessoa autista, mas são bem característicos do autismo, que normalmente servem para regular o autista quando ele está hiperexcitado sensorialmente, pode servir também como uma espécie de válvula de escape, por estar num ambiente com muitos estímulos, estão numa sobrecarga de estímulos, numa sobrecarga sensorial, é, muito feliz, muito angustiado. Então, o autista pode fazer esses movimentos, como, por exemplo, balançar as mãos, balançar o próprio corpo, ou fazer estereotipias vocais, né, sons, que vão servir para regulá-lo de alguma maneira, via de regra, numa situação que está o deixando desconfortável ou superestimulado de alguma maneira. Eu acho isso interessante porque as estereotipias, né, não são particulares do autismo. Todos nós temos algum grau de estereotipia, todos nós, né, indistintamente, né, com ou sem deficiência, com ou sem autismo. Talvez no autismo isso se torne um pouco mais evidente, né, isso fique mais evidenciado. Agora, não é uma característica, é, não é apenas, né, pessoas autistas que têm, né? Inclusive a própria autora traz isso no texto, né?
Então, você compreendeu, João? Sim, agora realmente ficou bem mais evidente assim para mim, ficou bem mais claro, né? Porque não estava muito acostumado com essa linguagem, então para mim Hum, não estava tão intuitivo, né? Entender o que ela estava querendo dizer exatamente com isso. Essas explicações ajudaram muito mesmo, agora fica bem mais claro. tá certo. Então, Raquel, vamos continuar no texto? Vamos. A autora conclui o artigo afirmando que não existe uma única abordagem que seja totalmente eficaz para todas as crianças. Aí eu coloquei uma citação do próprio texto. Uma boa avaliação diagnóstica, entre aspas, uma boa avaliação diagnóstica é um excelente ponto de partida, mas a linha do desenvolvimento humano não é linear. É uma espiral em movimento bastante dinâmica, ou seja, uma intervenção específica que pode ter um bom resultado em certo período de tempo, primeira infância, pode apresentar eficácia diferente nos anos seguintes, adolescência. E, por último, mas não menos importante, não podemos perder de vista que em ambas as condições tem-se à mostra formas diferentes de se relacionar com o mundo. Fecha aspas. Ela justifica o posicionamento que tomou a partir da citação que utilizou em seu trabalho de mestrado, pois traduz bastante do que esta pensa a respeito do tema. O essencial é invisível aos olhos, entre aspas. E ela conclui: sejamos como no livro O Pequeno Príncipe, onde o autor, Antoine de Saint-Exupéry, diz que só vemos bem com o coração. Quer dizer, ela fala que não há uma receita de bolo em que você pode enquadrar todas as crianças com cegueira e todas as crianças com autismo e que aquilo vai dar certo em todos os períodos, em todas as fases, porque cada criança é única. Isso, e cada uma, não com essa, né, unindo, né, a cegueira e o autismo, né, cada uma é singular, não é? Enfim, a gente não pode uniformizar, não é? Como a gente colocou, né, os sintomas, né, se a gente for falar, enfim, de sintomas, em traços, não é? A gente também não pode dizer que qual será, não é, de forma geral, qual será o nível de suporte, né, adequado, né? Ou seja, generalizar isso, dizer assim, está neste grupo aqui, então todos têm que ter o mesmo nível de suporte, né? Porque o nível de suporte, na verdade, ele vai ser determinado pela própria singularidade daquela criança com autismo e com cegueira, não é? É com base na experiência daquela criança, na sua relação com o meio, não é? Com também a sua mãe, com o seu pai, com os seus familiares, né? Com o meio mais próximo dela, é que vai se determinar, com o próprio terapeuta, né? É que vai se determinar qual é o nível de suporte que aquela criança necessita. Então, não existe realmente, concordo com ela, né? Não existe uma receita de bolo, né? Para, enfim, todos os casos de crianças com cegueira e autismo. Isso é uma generalização, né? Então, é tudo aquilo que a gente aqui no grupo, a gente meio que contesta, né? Ou seja, a gente sempre se baseia aqui nas experiências um a um, né? Nas particularidades, singularidades, né? Nos relatos em primeira pessoa, não é? É, enfim, a gente sempre se baseia nisso, né? Para a gente estabelecer, no caso específico que a Raquel está trazendo, então, quais seriam as potencialidades daquela criança, né? Quais seriam também o nível, né, de suporte, né, que aquela criança necessita, né? Então, eu acho isso aí é, bem interessante. Então, vamos agora partir para o segundo texto? É,
o segundo texto tem o título Autismo ou Deficiência Visual? Ou os dois juntos? E a autora é Juliana M. Ferraz Salum. Ela é médica e é oftalmologista e geneticista. No segundo artigo, intitulado Autismo ou Deficiência Visual, ou os dois juntos, a autora problematiza a questão expressa no título, exemplificada a partir de casos clínicos. Ela inicia tratando da recorrência do tema autismo e deficiência visual e da confusão causada pelo mesmo tanto em pais e na sociedade, quanto em profissionais de saúde que não têm contato direto com tais pacientes. A autora desenvolve o texto, como anteriormente citado, baseando-se em alguns casos clínicos que serão descritos para conseguirmos explicar as discussões por ela apresentadas, já que as discussões a respeito da interpretação dos comportamentos apresentados nos casos e de como os comportamentos, podem se parecer com o autismo ou não. Quer dizer, são problematizados casos e são, é refutada a questão do autismo, na verdade, desses casos todos, né? Os casos são, são todos interpretados como deficiência visual, baixa visão, cegueira ou baixa visão. É verdade? Não sei. É a interpretação dela. Então, vamos ao caso 1. Menino de 3 anos com comportamento de criança com baixa visão. Suponhamos que seu diagnóstico correto seja distrofia de cones. Salvo pequenas nuances, idade de aparecimento, fotofobia, capacidade de diferenciar cores e comprometimento sistêmico associado, podemos pensar em doenças de mácula em geral. Eu coloquei o caso entre aspas porque sem colocar o caso eu não conseguiria explicar, então eu coloquei os 3 casos. A autora escolheu distrofia de cones, pois em criança é comum que a alteração da função da visão apareça antes das alterações anatômicas da retina, que, quando identificadas no exame, permitirão fazer o diagnóstico. Aí a autora continua. Então ele corre, brinca, não cai, não tropeça e acha os brinquedos. Mas quando pega um brinquedo ou objeto próximo dos olhos, vira o rosto e olha de lado. É desatento, pois não percebe o que ocorre longe dele. Não reconhece as pessoas que estão distantes e tem dificuldades para identificar fisionomias. Interpreta mal as expressões faciais na comunicação não verbal. Não se concentra em atividades de perto, o que o faz ser mais atraído por brincadeiras motoras, podendo parecer hiperativo. Com óculos, se comporta da mesma forma, Hum. olhando o objeto de lado. Os óculos não resolvem o problema. Alguns anos depois, aprende a tirar os óculos, principalmente se for míope e estiver tentando enxergar de perto. E como pode uma criança que não enxerga tirar os óculos? Aos 5 anos, a defasagem vai ficando cada vez mais evidente quando
comparamos essa criança com outra da mesma idade. Esse menino terá dificuldade escolar, pois não consegue escrever, não consegue enxergar a lousa e atender muitas demandas mais. Se for empenhado, fará suas atividades muito mais lentamente, mas será bem provável que a dificuldade cause desinteresse. É improvável que seja estimulado por um elogio ao seu desempenho. Dentro desse contexto, é provável que sua autoestima já esteja abalada. Os aspectos psicológicos que se sobrepõem a este cenário são tão impactantes e variados que os anos seguintes da criança já estão complicados. Suponhamos que o diagnóstico ainda não seja conhecido. Ressalto que a interpretação errônea dessa criança pode ocorrer mesmo com o diagnóstico já conhecido. Vamos conferir como é fácil pensar que esse diagnóstico possa ser de autista. O autismo altera três áreas que correspondem aos três critérios de diagnóstico do autismo infantil: interação, comunicação e comportamentos. Pelo descrito acima, as três áreas foram comprometidas nesta criança, que, apesar disso, não é autista. Todos seus comprometimentos decorrem da baixa visão, quer dizer, ela afirma que a criança não é autista. Então, ela lista abaixo os sintomas típicos para o reconhecimento do autismo, segundo essa listagem que ela faz, é segundo a Associação de Psiquiatria Americana. E ela fala que, dentre eles, os 14 principais são: número 1, na presença de outras crianças, ela se afasta. Número 2, parece que é surda. Número 3, resiste ao aprendizado. 4, não demonstra sentir dor ou medo de perigos reais. 5, resiste a mudanças da rotina. 6, não aponta com o dedo os objetos que quer alcançar. 7, ri e movimenta-se de maneira inapropriada. 8, foge do contato físico. 9, parece que tomou um choque, é hiperativo. 10, evita o contato visual. 11, apega-se demasiadamente a objetos. 12, gira objetos de maneira peculiar. 13, às vezes é hostil e arredio. E por último, 14, tem modos e comportamentos diferentes. Raquel, Este menino, é só um minutinho. Eu fiquei me perguntando, talvez seja a pergunta também, não sei, né, do João e da própria Camila, né? Assim, como é que ela teve, né, certeza de que o caso da criança de 3 anos era um caso de distrofia de Cushing e não de autismo, né? Porque essa criança apresentava três modos, né, de interação, né, com o outro e com o meio, né, que a gente poderia pensar que aquela criança poderia ter um diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, olhar de lado, né, a questão da hiperatividade, não é? A interpretação equivocada da linguagem facial, né, ou seja, dos gestos e faciais, não é? E da linguagem corporal também, mas eu diria mais, sobretudo, é, uma dificuldade de
ler, né, o que o outro, a outra, né, está querendo e desejando, enfim. E o óculos não resolveu a situação, né? Ela coloca isso no texto, né? O uso do óculos não resolveu isso, né? Aí eu fiquei me perguntando, né, assim, como é que ela pôde, né, ter certeza de que não era um caso, né, de provável caso, né, ou pelo menos ela não comunicou aos pais, né, para talvez também verem se não poderia ser uma questão de autismo também naquela criança. E ela, assim, de cara, ela Professora, deu falou que não é autismo, né? Pode falar, Raquel. eu também me perguntei isso, eu achei isso muito estranho, até porque os casos, os sintomas são muito parecidos, e eu achei muito estranho ela negar com tanta veemência, tanto nesse quanto nos outros dois casos. Certo. Camila, você quer falar, Desculpa, eu João? achei. Não, tá certo. Eu achei. Não sei se a Camila e o João querem falar também. Como a gente estava comentando no primeiro texto, eu acredito que essa questão do diagnóstico, por serem observados critérios diagnósticos muito semelhantes, deve ser bem complexo, né? E ela vai citando algumas características que a gente poderia observar claramente como um indicativo de um diagnóstico de autismo, mas que ela leva para um outro caminho, como sendo também indicativo de algumas questões não ligadas à cegueira, como no primeiro texto, mas ligadas a outras questões visuais, problemas mais específicos que aí não dominam essa linguagem médica, mas que são muito semelhantes. Eu não sei se, de repente, essas questões ligadas a alguma dificuldade visual, se elas possam ser detectáveis em exames, não somente pela questão clínica, mas em exames mais elaborados, que não seria o caso do autismo, eu pensei nessa possibilidade de, para além desses sintomas clínicos de observação, que ela pudesse não ter mencionado no texto, mas ter outros recursos que permitisse guiar o diagnóstico no sentido de que não é autismo, são, são características, são comportamentos que são decorrentes do problema da visão, porque ela realmente assevera, ela afirma com veemência, como a Raquel falou, é um diagnóstico fechado de que não é uma criança autista, mas é uma criança que tem uma determinada questão com a visão. É uma a questão se chama distrofia de cones, né? Então eu fiquei assim também, enfim, né? Isso Eu tudo vou até procurar qual é o exame para distrofia de Cones que se é, faz. Eu não sei se ela fez, no caso. Não dá é, para saber. João, Não, eu acho que realmente, talvez a lógica da apresentação, né, dela tenha sido mais uma lógica de alertar para um possível diagnóstico apressado, né, equivocado, no sentido de talvez o paciente que vocês vão ter seja apenas uma criança que tem uma deficiência visual e não uma criança com autismo, né, do que ter expor um rigor que traz realmente um certo estranhamento, né, nos outros dois casos, pelo que eu me lembro agora, né, me pareceu ter um pouco mais, um número de elementos um pouco maior para você se pautar mais na deficiência visual, mas não elementos suficientes que ela expôs, pelo menos, né? Aí pode entrar na linha do que a Raquel e a Camila comentaram, né? Talvez tenham outros exames que tenham sido feitos e ela só não expôs na apresentação. Mas, enfim, não tem elementos suficientes. Ela não expõe elementos suficientes para se afastar por completo, perdão, um diagnóstico de autismo, mas nos outros dois me parece que tem mais elementos para se confiar que, não, olha só, aqui tem uma deficiência visual constatável, né, diferente desse primeiro, que realmente a pessoa colocou o óculos, né, e não funcionou. Talvez ela tenha visto de outra maneira, mas ela não expôs no texto.
Então, talvez seja até uma questão de estrutura de apresentação, assim, realmente não sei, aqui já sou eu, enfim, elaborando em cima da É, apresentação, mas realmente traz um estranhamento, principalmente para mim, esse traz, primeiro sabe por caso. quê? Porque é uma médica oftalmologista, né? Então, Uhum, assim, é esse diagnóstico, mas, assim, qual é o conhecimento dela, né, isso é sobre verdade. autismo, né? Enfim, eu não sei, né? Talvez fosse necessário também uma neuropsicóloga, né? Uhum, Enfim, um psiquiatra, né? Uma outra questão que também fica, mas a gente pode responder essa no final do texto, no final da apresentação, é a que camadas sociais, né, esses diagnósticos eles foram destinados, né? Que crianças são essas, né? Então, é o que? Uma medicina particular, é uma medicina pública, não é? Né, e como é que esses diagnósticos eles foram, né, atribuídos a essas crianças, né? Eu vou deixar agora a Raquel tratar do segundo caso, do terceiro caso, para ela passar para o próximo texto. Tá com a palavra, Raquel. Ela diz que esse menino tem pelo menos 7 dos, é, dos itens positivos na análise para autismo. E então ela diz, é, é melhor passar para o segundo caso ou pode falar Você os fala desse pontos que ela caso? afirma? Não, pode falar desse caso. Continua, pode falar. Porque eu achei que você estava indo para o segundo, mas pode falar sobre esses pontos aí que ela considera. Ela fala que ela fala que ele se enquadra, por exemplo, no item 3. Por ter dificuldade de aprender, o aprendizado não é prazeroso para ele. No item 4, nem sempre enxerga os perigos. No item 5, precisa de mais tempo para interpretar os objetos e locais desconhecidos. No item 6, não enxerga objetos, por isso nem pensa em alcançá-los. No item 9, a falta de foco propicia a dispersão e a hiperatividade. No item 10, não tem fixação central, seu contato visual é descentrado. O item 14, sim, ele tem modos e comportamentos diferentes, comportamentos de uma criança com baixa visão. Então, ela refuta terminantemente a questão do autismo. Ela tira de cogitação essa questão. Para mim é bem, enfim, não só aquelas às quais eu me referi, né, o olhar de lado, interpretar mal a linguagem facial, a hiperatividade, enfim, ela rola também outros pontos que são característicos, né, de crianças também autistas, mas ainda assim ela refuta um diagnóstico de autismo, né, e diz peremptoriamente que é uma questão aí de baixa visão, enfim, E ela é. refuta até uma hipótese diagnóstica. Ela nem fala que, vou pedir para uma psicóloga avaliar, vou Pois pedir para o é. neuropsicólogo. Pois é, Isso que eu achei exatamente. o mais estranho. Não só você, todos nós, né? Então, todos É, nós nós aqui, todos. né? Enfim. Então, vamos continuar, Raquel. Pode estar, toca a No palavra. caso 2, ela faz a mesma coisa. Então, o caso 2, eu coloquei aqui entre aspas porque eu descrevi. Menino de 7 anos que não fixou o olhar aos 3 meses, como seria o esperado. Hoje, percebe apenas vultos. Apresenta nistagmo notado logo após o nascimento, que diminuiu um pouco com o crescimento. O diagnóstico correto aqui é a amaurose congênita de Leber. Frequenta a instituição para pessoas com deficiência visual desde bebê. Atualmente, vai à escola regular e à instituição especializada. Família muito participativa na estimulação da criança. Vem ao consultório, pois a escola suspeita de autismo e sugeriu consulta com neurologista que confirmou a suspeita da escola. Quer dizer, a escola suspeita, o neurologista suspeita e ela não. Mas
Bom, desde bebê, aperta os olhos com as mãos, digita opressão. E Sério, quando isso é tão distraído, estranho, né? Isso é muito balança o corpo estranho. para frente e para trás. Muito estranho. Pois é. Os pais sempre chamam atenção para esses movimentos e ele para, mas tão logo se distrai e recomeça. Anda com o auxílio de bengala e está iniciando o aprendizado de Braille. É inteligente, É a pergunta que a verbaliza. gente também pode fazer é se crianças, né, antes do recebimento diagnóstico, né, com autismo, se elas têm um problema também de visão, não é? Ou seja, se elas têm uma baixa visão, uma concentração na visão, uma questão de uma atenção focada, não é? Se elas são hiperativas e não se concentram naquilo que elas estão vendo, elas têm também uma questão aí de baixa leitura, não é? De expressões faciais, pode ter isso também, ou ausência total de leitura gestual, facial, também isso pode suceder também, não sabe que a outra pessoa está feliz, se está triste, se está bem-humorada, mal-humorada, se ela está, enfim, né, com raiva, com triste, ou seja, não tem como, né, tem algumas pessoas, algumas não, várias pessoas com autismo, não todas, porque as características são variáveis, mas eu não digo sintomas aqui, eu prefiro dizer características variáveis, mas que também pode apresentar isso também, não é? E aí, me parece que essa questão desse diagnóstico dado, né, por essa médica, como a primeira também é uma oftalmologista, né? Então ela deu no primeiro caso um diagnóstico de distrofia de cones, e no segundo caso, então, foi esse diagnóstico de uma Amorosa e congênita de Leber. isso, exatamente, não é? Então isso, enfim, e a escola dizendo uma coisa, não é? O neurologista dizendo não, a criança ela ela é autista, né? E ela vai e refuta isso, dizendo, não, não é isso, né? Talvez haja enormes similaridades, né? É, Entre o autismo e a deficiência, mas enormes similaridades. Eu não tô descartando e não estou colocando os diagnósticos que ela deu, né? Dizendo assim, não, isso aí está equivocado. Não, possivelmente existem inúmeras é, que a gente desconhece, né? Inúmeras, como diz a Camila, questões visuais que podem ser confundidas com autismo, né? Não é um caso de autismo, é outro caso, é um caso de deficiência visual, né? E aí a gente está tratando como se fosse autismo e questões também relacionadas à deficiência intelectual, está confundindo aí uma coisa com a outra. Ou são os dois diagnósticos, ou é só autismo, não é deficiência visual. Eu acho que existe aí mas assim, uma sobreposição de características tanto de um lado quanto do outro, que necessitaria talvez isolar, né, essas características de um lado e do outro para saber e como dar, né, um diagnóstico desse, né? Ou seja, diagnóstico deficiência visual e autismo, né? Talvez seja essa questão, né? Eu não sei. Não, não é autismo, é deficiência visual. Não, é autismo, mas não é deficiência visual, isso é autismo. Então, como determinar isso quando existem várias variáveis, por assim dizer, várias questões, como bem colocou a Camila, né, neste universo da deficiência visual, né, que não se resume à cegueira congênita nem à cegueira absoluta, né? Existem vários graus, né, aí de deficiência visual, né? Então eu fiquei impressionada com esse segundo texto, sinceramente. Então, Raquel, pode continuar por mim. eu também fiquei impressionada. Então a autora continua. É inteligente, verbaliza tudo, conta histórias com detalhes. A avó lhe conta muitas histórias. Gosta muito que leiam para ele. Sabe fazer contas simples de cabeça. Quando está fazendo conta, eleva o rosto para o teto. Gosta de música e frequentemente fica cantando. Dentre os sintomas de autismo, agora ela vai elencar os sintomas de autismo
do menino com amorose congênita de Leber. Esse menino com amorose congênita de Leber apresenta 3. Dificuldade de aprendizado pela cegueira. 4. Medo do mundo inteiro à sua volta, pois não tem referências de onde os perigos estão. 5. Resistência a mudanças da rotina. Para conviver com a cegueira, o indivíduo tem que ser muito organizado e saber onde está tudo à sua volta. 6. Não aponta com o dedo os objetos que quer alcançar, pois não os vê. 9. É hiperativo apenas na fala, pois tem dificuldade de locomoção com autonomia. 10. Evita o contato visual por ser totalmente incapacitado de enxergar. Como não enxerga, muitas vezes não direciona o rosto para quem está falando. Este hábito prejudica seu convívio social. 11. Apega-se demasiadamente a objetos. Distrai-se brincando com as mãos, principalmente com objetos conhecidos. E precisa ter o controle de encontrar o que quer. 14. Tem modos e comportamentos diferentes. Comportamento de uma criança cega. Suas brincadeiras e preferências são diferentes. Há uma tendência de que o cego se desenvolva mais nas áreas que envolvam a fala, as capacidades motora, esportiva e musical. Essas atividades devem ser estimuladas, pois abrem possibilidades ocupacionais na vida adulta. A memória tem que ser desenvolvida para adaptar o indivíduo. A capacidade intelectual não é afetada, mas a interpretação do mundo vem das outras pessoas. Quer dizer, mais uma vez ela refutando o diagnóstico de autismo. Agora podemos ir para o caso 3? Por mim, pode. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre dois? Não? Por Então mim, vamos tanto para o faz. 3 agora. Então vamos lá. Caso 3. Menino de 4 anos que também não fixou o olhar aos 3 meses, nem nos meses subsequentes. Nistagmo presente desde o nascimento. Sua acuidade visual é apenas percepção luminosa em ambos os olhos. O diagnóstico dele também é de amarose congênita de Leber, um subtipo que é uma ciliopatia. Ele demorou para começar a andar. Fala poucas palavras. Gosta de rodar objetos e, quando fica muito alegre, chacoalha as mãos. Tende a ficar com o rosto virado para baixo. Apresenta doença renal cística em acompanhamento, sem comprometimento da função renal. Dentre os sintomas associados ao Leber, nesse caso, aparecem todos os presentes no paciente anterior e mais. 1. Na presença de outras crianças, ele se afasta. A interação da criança cega com outra criança que pode ter movimentações é difícil pela insegurança que pode causar a primeira. 2. A capacidade de fala diminuída em vocabulário pode causar a suspeita de surdez associada. 7. Ri e se movimenta de maneira inapropriada. A cegueira pode deixá-lo em um universo separado. A movimentação já é comprometida pela deficiência visual. 8. Nesse exemplo, existe um distanciamento e apatia causado pelo comprometimento neurológico que pode ocorrer em uma ciliopatia. 9. A
hiperatividade pode não estar presente, mas a inadequação ao momento pode sempre necessitar de alguém para intermediar. 12. Girar objetos de maneira peculiar pode ser um dos maneirismos presentes em alguém com amorose congênita de Leber. A incapacidade de enxergar faz com que a criança opte por brincar, por brincadeiras repetitivas, desculpa, sobre as quais ela possa ter controle sem ter que sair do lugar. A causa molecular de uma ciliopatia decorre de mutações nas proteínas que compõem a estrutura ciliada de várias células, inclusive os fotorreceptores. Estas estruturas ciliadas têm importância na estrutura citoesqueleto e transporte intracelular. O funcionamento cerebral sofre com a desestruturação destas células. Os sintomas, nesse caso, se assemelham muito ao autismo, mas não se trata de um autismo clássico. É um diagnóstico muito específico e ainda com todas as dificuldades que envolvem a cegueira. O diagnóstico deve se manter como uma neurose congênita de Leber, como parte de uma ciliopatia, para que todos os comprometimentos sejam avaliados e tratados da melhor forma possível. Inclusive, nesse caso, a presença de alteração renal exemplifica esse aspecto. O comprometimento neurológico também é parte da doença. A autora conclui que a criança cega ou com baixa visão severa, com frequência, é confundida com a criança autista, principalmente nos primeiros anos, quando o diagnóstico visual não foi bem estabelecido. O aspecto que mais ajuda a diferenciar esses casos do autismo é o comportamento afetivo. Então, é no texto 2 que ela fala do comportamento afetivo. De forma geral, a criança cega ou com baixa visão não apresenta comprometimento do relacionamento afetivo. Agora tem o terceiro e último texto a terceira e última apresentação da mesa, que é o terceiro e último texto da relatoria. Então, assim, é interessante isso, né? Então, é com base no comportamento afetivo, né? Com base, então, no afeto, né? É que neste livro, né, elas determinam, né? Se uma criança está no espectro autista, se ela é uma criança com deficiência visual ou com ambas, né? Então, então, se houver na criança com deficiência visual ou com cegueira, né, absoluta, né, um comprometimento do comportamento afetivo, então ela também é diagnosticada com autismo. Então é interessante isso, né? Então vamos entender o que que elas pensam, né, nessa terceira mesa, né, com um comprometimento, como o que que elas pensam sobre o comprometimento afetivo, né? O que que é afeto, né? Interessante. Então vamos lá. O terceiro e último artigo dessa relatoria, intitulado Autismo e Deficiência Visual, Diagnóstico Diferencial, Prevalência e Comorbidades, é de autoria da psicóloga Julieta Jerusalinski. A autora inicia o artigo
constatando que, quando consideramos a incidência de autismo, encontramos que tal quadro tem uma maior incidência em crianças que apresentam deficiências orgânicas de base que na população em geral. Isso faz com que seja preciso levar em conta tal prevalência e comorbidade a fim de sustentar, desde a intervenção clínica, um marco favorável às aquisições do desenvolvimento de forma atrelada à estruturação do sujeito psíquico quando intervimos com crianças que apresentam deficiências sensoriais. Aí eu coloquei, entre aspas, uma citação. Nesse contexto, estamos diante de uma intervenção no nível de uma prevenção secundária, na medida em que há uma deficiência inicial que, em muitos casos, já não temos como resolver. No entanto, se conseguirmos intervir para que essas limitações que se introduzem na vida de uma criança se reduzam àquelas impostas pelo dano orgânico em si, teremos conseguido realizar uma importante conquista. Mas, então, o que esta intervenção procuraria resolver? Fecha aspas. A autora afirma que, entre aspas, a infância é um momento em que a estrutura não está decidida, nem orgânica, nem psiquicamente. Desde o ponto de vista orgânico, sabemos que o cérebro irá se estruturar de acordo com os estímulos que receba, dado que a imaturidade neurológica com que nascemos e a plasticidade neuronal dela decorrente permitem que os seres humanos formem o seu cérebro de acordo com os acontecimentos de vida, todos compartilhando essa possibilidade, ao mesmo tempo que cada cérebro é absolutamente único na medida em que moldamos pela pelas contingências que fizeram parte da vida de cada um. Então, Eu, os cérebros eu, são moldados pelas contingências que fizeram parte da vida de cada pessoa individualmente. o que eu acho interessante é que é uma visão, né, assim, né? Então, cada cérebro, né, é único, né? Não é cada indivíduo, né, é único, né? Cada cérebro é único, né? Uma visão aí, enfim, é psicológica, mas enfim, é bem né? Neurológica essa visão dela, né? Ou seja, entender, não é, que cada cérebro é único, né? E que cada vida é moldada, né, pelo cérebro da pessoa, né? É bastante, né, reducionista, né, esse tipo de visão, né? É uma visão Eu assim, entendi. A visão não, a pessoa não é vista como um todo, né? É vista só como se fosse um cérebro. é como um cérebro, né? Enfim, é um tipo de visão que né, a gente questiona muito, né? A pessoa não é um todo, né? Nem inserida dentro de uma estrutura é, social, né? Familiar, não é? Tendo experiências definidas e singulares de vida, não é? Não, é um cérebro, mas enfim, vamos lá, então, vamos continuar. Portanto, como nos ensina Kendall, 2003, os primeiros anos de vida se caracterizam por uma plasticidade inigualável. A autora ressalta que, por sua vez, desde o ponto de vista psíquico, Freud, 1901-1905, afirma que a capacidade de receber ou reproduzir impressões
nunca maior do que precisamente nos anos de infância. A maior capacidade nunca é maior do que precisamente nos anos de infância. Desculpa. Ou seja, em ambos os aspectos, encontramos uma confluência a respeito da importância da infância como um momento de estruturação no qual as experiências de vida têm consequências decisivas para quem alguém irá se tornar. Fecha aspas. A autora destaca que, no tempo de ser bebê, nos encontramos com os efeitos devastadores que podem ter para os pais comunicados diagnósticos, o que exige uma elaboração que passa pela possibilidade de que eles possam falar desse diagnóstico e do bebê como filho nosso, equivalendo um ao outro, mas também que possam ir se encontrando em ato com as potencialidades desse bebê, que aí está com e apesar de seu diagnóstico. Esse é um aspecto decisivo no tratamento dentro do marco da estimulação precoce, já que muitas vezes se considera que a inclusão diria respeito a fazer justamente parte da escola ou do trabalho, quando a primeira e mais radical inclusão é a operação de filiação, quando um bebê é endereçado por seus pais a certos ideais simbólicos, ideais do eu, que fazem parte da cultura e que são centrais para a sua família, apostando na potência imaginária, eu ideal, do bebê para realizá-los. A autora acrescenta que, desse modo, estar filiado implica ficar referido a um ideal compartilhado no qual se reconhece e é reconhecido por um ou um conjunto de traços. Esses traços permitem fazer parte da cultura, ainda que ninguém seja plenamente o ideal dos seus pais. Tendo ou não problemas orgânicos de base, todos estamos confrontados com nossa falta diante dos ideais. No entanto, não é a mesma coisa quando precocemente um diagnóstico incide, fragilizando a aposta na potência imaginária de um bebê em seu devir. Por isso, elaborar os efeitos do diagnóstico e zelar pela operação de filiação é uma intervenção decisiva na primeiríssima infância. J. Jerusalimsky, 2007, 2017. Raquel, A autora, Raquel, só um minutinho. Nesse texto, né, o que, para a gente fazer um resumo, né, o que a autora entende por afeto, né, ou afeição? ela entende por afeto a, a relação entre a mãe e o bebê, né? E ela entende por afeto
a forma com que se estabelece Essa relação, né? essa relação, a forma em que em que há esse elo de ligação entre a mãe e o bebê. Tanto que ela fala no meu ideal, ela fala na dificuldade de se dar um diagnóstico. E mais para frente, ela fala na dificuldade de dar um diagnóstico de cegueira para uma mãe, que a dificuldade da mãe em ver o bebê cego como seu filho, E e a dificuldade dela entender essa questão. tá. E na parte relativa, não é? Porque ela está falando a questão do afeto em relação a um bebê que é cego, né? Mas como é que ela entende essa questão do afeto no caso de uma criança? Não sei se ela explorou isso o suficiente, né? De uma criança que não criança não, num bebê que é cego, mas ainda não tem como, talvez ainda como diagnosticar isso, mas nos primeiros anos de vida de uma criancinha cega com autismo, ela explora essa questão do afeto, porque assim, ficou claro por esses três textos aí que o critério distintor entre o autismo e a deficiência visual, né, de acordo com essas autoras, por óbvio, né, a gente está situando nesse livro em particular, está relacionada com a questão do afeto, né, que é um critério aí distintor, né, entre uma, um diagnóstico de uma criança com autismo e o diagnóstico de uma criança com deficiência visual, né? Há um comprometimento, né, conforme você bem colocou e a gente estava falando aqui, não é? Que é um comprometimento afetivo. Aí eu queria entender o que que elas entendem como afeto, né? Então, assim, né, se elas discorrem sobre o que que é o afeto, né? Se elas fazem descrições com base em casos específicos sobre o que que é o afeto, né? Então, o afeto para na relação de um bebê, no caso, enfim, de uma criança com deficiência visual e a mãe, né? E o caso de uma criança com autismo e a mãe, né? Há alguma distinção? Elas traçam essa distinção? É bem complicado fazer isso, né? Vamos entender. Primeiro tem que discorrer sobre o afeto. O que que é afeto, né? Segundo, né, colocar todo mundo assim no mesmo balde e dizer assim, o afeto tem essa e essa é a característica, né? Quando a gente sabe que a questão afetiva, né, ela também é completamente variável, né? Ela decorre da própria ligação, né, da criança com a mãe, né? Ou com, enfim, estou falando mãe, né? Mas pode ser muito bem o pai, né? Eu aqui mãe, né? Mas estou falando do pai também, né? Então decorre, e isso é extremamente variável, né? Vai depender muito da experiência daquela criança com aquele pai, com aquela mãe, né? E o desenvolvimento decorrente disso aí, né? Então, dizer assim que o critério de distinção entre autismo e a deficiência visual é como disse no segundo texto, que é uma questão afetiva, para mim, se é complicado, né? Por quê? Porque a gente queria entender, então, o que que é afeto para essas médicas e essas psicólogas. Como é que elas trabalham isso, né? A concepção delas de afeto, quais são os critérios que elas estabelecem como pesquisadoras, né, na área de saúde, né, como é que elas entendem, concepcionam concebem, né, consideram o que que é afeto, segundo quais são os critérios que elas dizem assim, olha, isso aqui é uma relação afetiva, isso aqui não é uma relação afetiva, portanto, essa aqui não é uma relação afetiva, esse aqui, então, é autista. Não, essa aqui é uma relação afetiva, então, esse aqui, então, essa criança, então, está dentro do campo da deficiência visual, não é? E eu acho muito complicado esse tipo de tratar o afeto como um critério de distinção entre a deficiência visual e o autismo,
na minha opinião. Eu não sei o que vocês acham, pessoal. Eu acho complicado também. Não é? Então, eu não sei, Camila, João, né, talvez vocês tenham tido uma outra, uma leitura, né, diferente do texto. Eu não sei, particularmente, se elas trazem isso. Eu também acho um pouco complicado desse ser o único aspecto a ser considerado para se fazer essa distinção entre dois possíveis diagnósticos. Tem um pedaço do texto, né, no último texto proposto, em que a autora diz que nos constituímos na relação com os outros, ou seja, que seria a partir dessas conexões, dessas interrelações, que nós iríamos, que a criança, né, já que está abordando o bebê, a criança, que ela iria se desenvolver, e aí ela fala muito sobre a figura materna nessa construção. Mas eu compartilho dessa opinião, da mesma opinião, de que essa exteriorização do afeto pode se dar de maneiras diferentes, né? De repente, não é simplesmente porque é uma criança talvez não tenha algum tipo de sensibilidade, ou não seja muito afeta ao toque, a um determinado tipo de demonstração de conexão com a família, né, com pai, mãe, que seja, que esse seria um ponto, pode ser um dos pontos a serem explorados, a serem observados como uma possível variável nessa construção desse diagnóstico, de observação da criança. Mas eu acho que posicionar como o mais relevante, ou uma espécie de um ponto de corte, né, é complicado. Eu acho essa perspectiva realmente assim, interessante pensar sobre isso, né? Até porque eu acho que retorna um pouco o que a gente estava conversando no começo da reunião, até que a professora trouxe, né? Como é que até pessoas, né? E crianças talvez ainda mais, né? Sejam suscetíveis a essas, enfim, variações, mas como é que pessoas no espectro autismo, de autismo, né? Elas podem se comportar de maneira diferente com relação ao toque, né? Algumas têm um comportamento mais, digamos assim, né, evasivo, né, ou de evitar isso, outros têm um comportamento de buscar mais isso. E me parece que realmente, né, como vocês estão colocando, o que está sendo entendido como afeto aqui é um afeto, uma demonstração de afeto mais física, porque depois do que estávamos comentando também até com relação ao segundo texto mesmo, de como é que a pessoa conseguiu, né, assim, diagnosticar que é uma deficiência visual e não autismo. Me chamou muita atenção, principalmente nesse terceiro caso, como é que, na verdade, dos 14 itens, a criança tem 13. O único item que ela não tem é o. Deixa eu pegar aqui para ler exatamente. Às vezes é o estio e arredio. E assim, primeiro começa que é um item que é às vezes, né? Então, assim, já não é um comportamento constante. Mesmo a criança que tem, primeiro que nem todas têm, porque, né, são os 14 principais sinais, mas não precisa ter, pelo que eu entendi, pelo menos, não precisa ter todos os sinais. Uma pessoa com autismo não necessariamente tem todos os sinais, mas, enfim, são indicativos, né? E segundo, e aí essa parte, né, de um estio e arredio é o que realmente, assim, me faz concordar com essa ideia de que a ideia delas de afeto é um afeto físico, né? É um oposto, um comportamento oposto a ser o estio e arredio, né? Então, só que ao mesmo tempo é como foi colocado aqui anteriormente, o afeto ele se demonstra de formas muito distintas. Então, colocar, né, basear primeiro toda uma noção, né, uma diferenciação de diagnóstico, sem dizer, sem deixar, enfim, demonstrar realmente como é que é o critério já é um pouco problemático, e ainda mais quando fica assim, uma escolha que parece meio arbitrária, né? Escolho um critério de afeto sem explicar, e eu escolho, além de sem explicar o que deixa subentendido, na verdade, é uma escolha arbitrária, né? Uma escolha discutível. E não é só isso, é uma questão de isso dá margem, né, para a gente
para a propagação, né, de uma crença, não é, que é uma crença arbitrária de que crianças com autismo, elas não são crianças afetivas, não é? Que o afeto não é alguma coisa, isso é uma, enfim, né? Isso é um enquadramento que eu acho, inclusive, um enquadramento bastante ultrapassado, não é? Então, você considerar que crianças autistas são todas hostis, né? São todas desafetadas, né? É, é difícil, né? Então, eu achei esse critério, né, de distinção, né, muito problemático, né? Por todos esses motivos que a gente está tratando aqui, né? Raquel, você gostaria de dar uma palavra sobre esse ponto? Eu concordo com a senhora. A questão de relacionar a falta de afeto, no caso, ao fato da criança ser autista, né? É muito complicado. Eu acho que isso é muito raso. Pois é, não é? Então, eu acho que a gente pode retirar desses textos, na verdade, que há uma sobreposição de diagnósticos, né? E que não há realmente uma critérios, né, de distinção, pelo menos com base nesses textos, né, critérios suficientemente fortes de distinção entre autismo e é, indicadores de autismo, indicadores de uma criança com baixa visão ou com outros problemas de visão, né? Inclusive crianças com cegueira, né? Mas o caso da criança com cegueira, você não tem dúvida, congênita, você não tem dúvida que aquela criança tem cegueira congênita, não é? Mas eu acho que os casos É, ficam mais difíceis quando você está tratando de baixa visão, visão monocular, e fica aqueles inúmeros, né, diagnósticos que estão dentro do campo visional, né? E então aí que eu acho bastante complicado. E também, como a Camila colocou no início, fica mais complicado quando você está naquela penumbra, né, da que se chama autismo nível um, né? Então, que é aquele lugar ali que você não sabe. Imagina uma criança com baixa visão, né? E diagnosticada, né, com autismo nível um, né? Como é que se chegou a esse diagnóstico, né? Ou uma criança com uma esses diagnósticos que foram apontados no texto e não se sabe se ela também é autista nível um. Porque nos casos mais severos, né, a gente não teria dúvida sobre isso, não é? Porque fica muito, o comportamento ele fica muito mais ritualizado, estereotipado, a gente sabe disso, né? Agora, e mesmo nesses casos estereotipados e ritualizados, né, se a criança tem baixa visão por diversos tipos de, enfim, de questões visuais, né, também a gente viu no texto que também as oftalmologistas não consideraram que a criança era autista, mas sim que estava naquele espectro não, dentro da deficiência visual e não autista, né? Então, eu acho que talvez fique um pouco mais, o diagnóstico fique um pouco menos complexo quando o caso é realmente de um autismo severo, e agora, nos outros casos, eu acho que fica bem difícil de determinar isso, porque há realmente uma sobreposição. Porque tem uma questão, né, gente, que é uma questão aí muito interessante, que tem uma questão chamada percepção visual, né? E a gente sabe que dentro do espectro autista há uma sensibilidade sensorial bastante acentuada, não é? Então, pode ser que tenha uma criança com autismo que tenha uma sensibilidade visual enorme, ela não tolere determinadas coisas. Isso é bem comum, não é?
E aí, essa criança pode ser considerada, por meio de um diagnóstico, uma criança que está lá dentro da deficiência visual, e ela não é autista. E já tem um diagnóstico errado aí, equivocado. Não, ela deve ter uma sensibilidade, né, acentuada, né, à luz, né, por exemplo, né? Ou ela pode se ver completamente envolvida por focos de luz ou por determinadas luminosidades, né? E não por outras, né? Ou ela se sente totalmente afetada, né? Por uma DT que ela não suporte aquilo, não consegue nem olhar nos olhos, não consegue ver, ela não consegue distinguir, né? Ela se equivoca nessa leitura da linguagem facial do outro, né? A depender do tipo de luz. Aí não, ela não é autista, tem uma deficiência visual, entendeu? Então, assim, eu acho que esse diagnóstico ele se sobrepõe, porque a deficiência visual ela está dentro de um campo, né, que é o campo da percepção visual, e o espectro autista está dentro do campo das percepções como um todo, entre elas a própria percepção visual, né? Então, aí que eu acho que a coisa eu acho que deveria haver, talvez, e a gente pode pesquisar isso mais, Raquel, se você tiver interesse, o pessoal também aqui no grupo, né? Talvez a gente leia artigos que proponham fazer uma leitura maior sobre essa temática, mas artigos que proponham uma diferenciação mais, hum, assim, mais precisa, não rígida, no sentido de, né, mas mais precisa, com critérios mais precisos, né? Eu De gostaria sim, eu gosto não muito é? dessa temática. Pois é, de distinção entre uma coisa e a outra, mas também, né, artigos que digam assim, não, isso aqui é uma coisa e é a outra ao mesmo tempo. É autismo e é deficiência visual, né? Que tem algumas coisas que vão ser interseccionais, né, entre os dois. É, Por exemplo, o caso do balanceio, o caso das estereotipias, isso. o caso da alguns Olhar casos de de lado, olhar interpretação, de olhar de lado. lado. É. Não leitura própria da linguagem corporal, né, da linguagem corporal do outro, não se sabe o que que o outro está, né, se está feliz, se está alegre, se está, né, a gente chama de alexitemia, né, uma coisa assim, né. Então, a gente tem aí tem questões que se sobrepõem, né. Então, eu achei ótimo, Raquel, essa sua relatoria, acho A que autora foi. ainda fala, ainda tem uma parte aqui do texto, é, e a senhora acha que vale a pena a gente terminar, ou já deu para entender? Eu acho que já deu para entender qual é a proposta, mesmo porque eu acho que ficou claro pela nossa leitura do terceiro texto que ela não traz ela não define o que que é afeto, né? Ela não traz, enfim, critérios precisos, né, sobre o que que elas consideram o que que é afeto, afeição, né? Eu acho que ela não trabalha isso no próprio texto, né? Não sei se eu estou enganada, se foi a minha leitura equivocada, não sei o que que você acha, Raquel. Não, isso ela não trabalha, não. Eu tô dando uma olhada aqui e, e ela fala da dimensão da infância como um momento de estruturação precisa, estar acima de qualquer patologia, pois o bebê com uma deficiência precisará trilhar para si os caminhos de qualquer bebê. Nesse caminho, a transmissão simbólica e atenção presenteira de seus pais com ele será absolutamente insubstituíveis. Estou procurando aqui para ver se ela fala da questão do afeto. Ela fala sobre a importância do brincar, ela indaga se nos constituímos na relação com os outros, a questão da relação entre o bebê e o outro, afirma que leva muito tempo para que o filhote humano possa chegar
a dizer eu, mas a questão do afeto, não, Ela não trabalha isso, né? Pois é. ela não trabalha, não. Então, por muito mais razão. E mesmo porque, se a gente linkar essa terceira mesa com a segunda mesa, né? E a segunda mesa termina justamente com ela dizendo, a oftalmologista, né, dizendo que é um critério de distinção entre uma coisa e outra seria justamente a questão afetiva, né? Aí, quando a gente espera a psicóloga para falar sobre a questão afetiva, ela vai por outros caminhos, né? Então, eu falei, Ela fala da produção sem sentido do bebê cego, mas uhum, a questão do afeto, ela não, não fala. E uma outra não coisa fala, que eu me não. referi aqui é a questão da, não pronunciei certo, a questão da lexitimia, não é? Que é uma questão de não saber expressar as suas emoções, isso acontece também no autismo, né? Não saber expressar as suas emoções por não saber que emoções tem, né? Isso também se dá com o fato de se a pessoa não sabe quais são as suas emoções, porque não sabe qual é a expressão dessas emoções, significa que ela não sabe ler essas emoções das outras pessoas, né? Então, isso é um caso aí de alexitimia ao qual me referi, tá? É, Ela pessoal, coloca, fala, pode coloca que a falar. Camila falou que há uma dificuldade para a mãe, é, é desconcertante, né, para a mãe encontrar-se com o olhar do seu bebê cego. E ela Assim, fala de psicanálise, mas questão de afeto, não, ela não define, não. E acrescenta que um bebê cego encontramos o quanto na falta desse percepto antecipador e globalizante, que é a visão, ele pode se sentir tomado de surpresa em uma imprevisibilidade do ato dos outros para com ele. O não saber, né, o que o outro, não saber o que esperar do do outro, outro, isso. e que exige que possamos considerar outros modos de interação, outros modos de integração perceptos, como aí ela fala os outros modos, toque e voz, que terão uma incidência não só no registro dos outros, mas também Eu em acho que, sua. eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando elas tratam com enfoque, claro, no bebê cego, né? Mas se a ideia era falar sobre o autismo também, eu acho que elas não têm aí casos em que mostrem, pelo menos nesses textos, casos que mostrem claro, essa sobreposição de um diagnóstico e outro, ou seja, quando há os dois diagnósticos. Isso que talvez fosse interessante, né? Para a Aí gente. ela trata da criança falante, mas ela não trata realmente de cegueira e autismo, ela não É, problematiza essa é, questão, não. é. Então é isso. Raquel, João, Camila, agora a gente deu o nosso horário. Eu achei muito interessante, Raquel, ter trazido esse texto, né? A gente selecionou esse livro aí juntas, né? Pelo seu interesse nesse tipo de temática, né? E vamos ver se a gente consegue aprofundar as nossas pesquisas, né, sobre esse tema, né? E na próxima semana eu vou fazer o relatório de um texto do Axel Honneth chamado Invisibilidade, um texto em inglês, aí eu vou fazer um relatório e a nossa reunião vai ser às 5h30, né? A gente se encontra lá. Assim que possível também eu vou baixar esse vídeo lá no nosso grupo, no NTDH, não é? O FRJ no YouTube. Raquel, de novo, muito obrigada pela sua relatoria. Espero que tenha sido interessante para você também. Você quer dar uma última palavrinha? Foi muito Camila e João. interessante, Pode falar. eu agradeço a todos. É uma temática que eu gosto muito, é uma temática que eu sempre quis estudar, é um tema que eu sempre me interessou bastante, até por causa das questões que aproximariam, né, os dois, né, as Uhum. duas deficiências.
Isso. E eu só tenho a Camila, agradecer pela oportunidade, pela indicação dos textos, pela ajuda com os textos, por tudo. Muito obrigada de verdade, à senhora e a todos do grupo. tá bom, querida. Não, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui para a gente se ajudar e vamos ver se a gente encontra textos mais, assim que eu diria, ah, mais precisos, não é? Eu diria dessa É, eu também forma, né? senti falta disso, eu senti falta de mais precisão. Isso. E Camila e João, vocês querem dar uma última palavrinha antes da gente encerrar? Eu só mesmo agradecer a todos e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos, a todas. Realmente foi um tema interessante, com o qual não tinha tido muito contato antes, mas por mais que ele, né, tenha esses problemas de precisão de alguns termos, foi um primeiro contato que achei que trouxe umas reflexões interessantes também. Perfeito, gente. Então, eu desejo aí um bom final de semana para vocês e na semana que vem a gente se revê e depois, se vocês quiserem também assistir de novo, né, a esse encontro, ele vai se encontrar lá no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, Raquel. Muito obrigada, tá? Tchau, muito obrigada, bom fim de semana a todos. Obrigada. Tchau, tchau.